Eu devia ter uns 6 anos quando toquei na mão da minha mãe pela primeira vez e senti uma coisa que não era dela. Não foi pensamento, não foi emoção. Foi como se eu tivesse encostado num fio desencapado. Na hora, eu vi, não com os olhos, com o corpo inteiro. Por um segundo, eu vi a vida dela como uma barra invisível, como se fosse um HP, igual videogame. E atrás dela, no canto da cozinha, tinha um vulto sem rosto puxando aquilo devagar, como quem puxa linha de pesca. Eu gritei. Minha mãe achou que eu tinha me queimado. E eu aprendi ali a primeira regra da minha vida. Eu não podia tocar nas pessoas. Porque quando eu tocava, eu sabia demais. Quando eu cresci, eu descobri que existiam 2 mundos no mesmo lugar. O mundo normal, o que todo mundo chama de realidade, e o meu. No meu mundo, as pessoas eram iguais, só que com falhas. Algumas andavam com um brilho no peito, como se a vida estivesse acesa ali, e outras pareciam andar com a luz fraca. E perto dessas sempre tinha alguma coisa. Vultos, seres sem corpo, sem olhos, sem boca. Mas eu sentia que eles estavam sorrindo. Eles não atacavam, eles só esperavam, como se estivessem contando alguma coisa que eu não sabia. Tempo. Eu cresci evitando abraço, e beijo no rosto, e aperto de mão. Eu era a estranha, a fria, a antipática. Mas não era isso. Eu tinha medo de encostar e ver aquilo de novo. Porque toda vez que eu tocava alguém, eu via detalhes demais, coisas que eu não tinha como desver. Eu tocava e vinha junto. Uma memória que não era minha. Uma dor que eu não pedi. Um segredo que eu não queria saber. Então eu comecei a usar roupa comprida, mesmo no calor. Comecei a andar com as mãos no bolso e aprendi a sorrir sem me aproximar. E funcionou, por um tempo. Eu tinha 12 anos quando eu previ a morte do meu avô. Eu lembro como se fosse agora. Foi um domingo, minha família toda na casa dele, aquela comida, aquele barulho, todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele me chamou pro abraço. Eu tentei recusar. Ele insistiu rindo. Vem cá, menina, para com isso. E eu cedi. Eu encostei no ombro dele. E o mundo desligou. Eu vi meu avô deitado, pálido, com aquela mesma camisa de domingo. E a barra de vida dele não estava diminuindo. Ela estava rachada, como um vidro prestes a quebrar. Atrás dele, perto da porta, tinha 3 vultos. Um deles estava com a mão atravessada dentro do peito dele, puxando aquela luz com calma, como se fosse inevitável. Eu me afastei na mesma hora, tremendo. Minha mãe perguntou o que eu tinha. Eu não consegui falar. Eu só olhei para o meu avô e ele estava sorrindo, sem perceber nada. E eu sabia. Eu sabia que eu tinha acabado de tocar num destino. 2 dias depois ele morreu. Do nada, um mal súbito. Foi o que disseram. Mas eu sei que não foi do nada. Eu vi. E aquilo me quebrou de um jeito que eu nunca contei para ninguém. Porque depois disso, eu fiz a segunda regra da minha vida. Se eu ver, eu não posso falar. Porque ninguém acredita. E porque falar não muda. Eu tentei acreditar que era trauma, que era imaginação, que era ansiedade. Mas eu continuava vendo. E o pior é que os vultos começaram a me notar. Eu tinha 17 anos quando eu percebi que eles não estavam só por perto, eles estavam me observando. Eu estava no ônibus voltando da escola quando senti uma presença atrás de mim. Eu não tinha encostado em ninguém. Mesmo assim, eu senti aquela pressão no ar, como se o mundo ficasse mais pesado. E aí eu vi, refletido no vidro da janela, um vulto atrás do meu banco, parado. O ônibus seguia, as pessoas conversavam, o motorista cantava baixinho com o rádio e o vulto estava ali, imóvel, como se esperasse que eu olhasse. Eu não olhei direto. Eu nunca olho direto, mas eu senti que ele estava sorrindo sem ter boca. E quando eu desci do ônibus, eu ouvi atrás de mim uma coisa que me congelou. Meu nome, falado com a minha voz, bem baixinho, como se alguém estivesse aprendendo a ser eu. Eu fiquei parada, com o coração batendo no pescoço. Olhei para o lado, ninguém. Olhei para frente, a rua normal. Mas no meu mundo tinha uma sombra em pé, debaixo do poste, repetindo meu nome, com a minha voz. Eu comecei a enlouquecer de medo. Passei a evitar lugares cheios. Passei a dormir com luz acesa. E mesmo assim, às vezes eu acordava no meio da noite com a sensação de que o quarto estava cheio. Não de pessoas, de presença.
E eu aprendi a terceira regra da minha vida. Se eu sentir que tem algo, eu não me mexo. Porque quando eu me mexo, eles se mexem também. Eu cresci assim, escondendo, fugindo, sobrevivendo. Até que um dia eu fiz 24 anos. E eu percebi uma coisa horrível. Eu estava vendo menos vultos ao redor das outras pessoas. E mais ao redor de mim. Era como se o meu HP tivesse ficado visível. Como se eu tivesse acendido uma luz em mim que atraía aquilo. E nessa mesma semana eu comecei a sentir algo novo. Eu conseguia prever coisas sem tocar, pequenas coisas no começo. Eu olhava para alguém e sabia: essa pessoa vai receber uma ligação ruim hoje. Essa pessoa vai chorar antes do fim do dia. E então eu comecei a prever o tipo de coisa que te arranca o ar do peito. Foi numa terça-feira. Eu estava indo trabalhar, atravessando uma rua, quando eu vi uma menina de uniforme escolar do outro lado. Ela estava rindo, mexendo no celular. E eu senti, sem tocar. No mesmo instante, eu vi o HP dela despencar, como se alguém tivesse arrancado metade com uma mordida. Eu parei no meio da calçada, tremendo. Olhei ao redor e vi 2 vultos atrás dela. Um deles parecia mais escuro que o outro. E o mais escuro estava inclinado, como se cheirasse a nuca dela. E eu sabia o que vinha. Eu sabia com a certeza fria de quem já viu isso antes. Eu gritei para ela: "Ei, para! Não atravessa!" Ela olhou para mim como se eu fosse louca e deu um passo, um único passo. E um carro passou tão perto que o vento do impacto levantou o cabelo dela. Ela caiu sentada no chão, assustada, mas viva. As pessoas correram, gritaram, e eu fiquei ali sem conseguir respirar. Porque enquanto todo mundo via um quase acidente, eu vi o vulto atrás dela recuar, frustrado, como alguém que perde um prato pronto. E então ele virou a cabeça. Para mim, naquela noite, eu tive o pior sonho da minha vida. Ou não foi sonho. Eu estava no meu quarto, mas o quarto parecia mais comprido. As sombras estavam mais densas. E no canto, perto do armário, tinha alguém. Não era uma pessoa. Era um vazio em pé. E ele falou, não com som, com pensamento. Como se enchesse minha cabeça com uma frase que não era minha. Você tá atrapalhando. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeceram. E então ele levantou a mão e apontou para o meu peito. E eu vi meu HP. E o pior, eu vi que a minha barra de vida tinha uma rachadura. A mesma rachadura do meu avô. Eu acordei com a palma da minha mão marcada, como se alguém tivesse segurado forte demais. E eu entendi, na hora, não era sobre eu ver, era sobre eu ser. Eu era uma porta aberta entre os 2 mundos. E quando eu era criança, eu só observava. Agora eu estava no meio. E o mundo que ninguém via tinha decidido que era a minha vez. Eu tentei ignorar, tentei trabalhar normal, tentei viver. Mas a cada dia eu via mais, em todo lugar. No elevador, atrás do espelho do banheiro do shopping, no reflexo das vitrines, no vidro da janela do ônibus, sempre um vulto, sempre perto, como se me escoltassem, como se eu estivesse marcada. E aí veio a última coisa. A coisa que me fez entender que eu não tinha mais saída. Eu estava voltando para casa, noite já, quando meu celular vibrou. Uma mensagem, de um número desconhecido. Eu abri e li. Eu sei o que você vê. Meu sangue gelou. Eu fiquei parada no meio da calçada com o celular tremendo na mão. Eu respondi, quem é? A resposta veio rápido, muito rápido. Não toque em ninguém amanhã. Às 3h17, você vai sentir. Eu olhei ao redor. A rua estava vazia, mas no meu mundo tinha um vulto no fim da rua, parado, me esperando. E pela primeira vez, ele não estava sorrindo. Ele estava com pressa. E sabe o pior? Eu olhei a hora no celular, 03:16. Eu não tinha percebido que eu já estava dentro do horário. E quando o relógio virou 03:17, eu senti uma mão fria encostar no meu ombro. Eu não me virei. Eu não respirei. Eu não me mexi. Mas a voz veio, no meu ouvido, com a minha voz, bem baixinho. Agora você entende. E eu entendi. Porque pela primeira vez o vulto não estava atrás de outra pessoa. Ele estava atrás de mim. E a minha barra de vida começou a descer, devagar, como se alguém finalmente tivesse decidido puxar o fio.